Boa tarde a todos os servidores de luta da Copasa, a cada copasiano, a cada copasiana. Boa tarde a cada um e cada uma de vocês, aos servidores das outras categorias que vieram se somar a essa luta. Boa tarde. Boa tarde, gente. Isso é muito importante. E isso mostra, presidente, a cada dia mais... É boa noite, né, Leleco? O deputado Leleco me corrigindo que agora já é boa noite. Isso mostra, a cada dia mais, o quanto é importante a articulação entre o serviço público. Porque hoje a gente está subindo nessa tribuna, presidente, para lamentar a partida de um servidor público. A partida do Cabo Vinícius, que morreu sendo um servidor público e sendo alguém que escolheu como opção de vida, que se colocou à disposição do povo mineiro para proteger, para manter a ordem, para cuidar dos homens e das mulheres do estado de Minas Gerais. Um servidor público, um policial, que foi embora e que se despediu muito jovem, porque 37 anos é jovem demais. 37 anos, a pessoa tem uma vida inteira pela frente, tem um monte de coisa para conquistar, tem um monte de sonho para realizar, tem um monte de desafio para vencer também. E isso é muito importante. É muito importante que cada um e cada uma de nós preste muita atenção nessa noite e em como cada colega deputado vai escolher usar o seu tempo para poder falar dessa despedida dura e importante que é a do Cabo Vinícius. Vários de vocês sabem, mas eu gostaria de contar que em 2023 e 2024, como havia acontecido anteriormente, infelizmente, mas aconteceu comigo aqui na Assembleia, várias deputadas sofreram ameaças de morte. E foram ameaças muito dolorosas. Foram ameaças de estupro, foram ameaças de violência, foram ameaças que descreviam o que seria feito. Foram ameaças que descreveram o que seria feito com cada uma de nós. Como que a gente seria morta? Como que o nosso corpo seria decepado? Como que a gente seria encontrada pelas pessoas que nos amam? E foi um momento muito duro, deputado Betão. Um momento que, como disse a deputada Beatriz à época, eu nunca vou esquecer, estava sendo feita uma tentativa de interditar o nosso trabalho, de fazer com que a gente não tivesse condição de sair de casa, de fazer, deputado Arnaldo, que foi um colega que foi muito solidário a gente à época, e eu vou ser eternamente grata por isso, com que a gente pensasse se a gente podia fazer agenda pública ou não. Porque a gente tinha escolta, mas os nossos assessores não. As pessoas estavam trabalhando ao nosso lado não, e a gente tinha medo por elas. No meu caso, muito especificamente, eu nunca vou esquecer o medo que eu tinha pelo meu irmão menor de idade. E por que eu estou contando esse caso? Porque se o nosso trabalho não foi interditado, eu posso falar isso por mim, claro, não posso falar pelas colegas, mas acho que elas concordam. Foi porque a Polícia Militar cuidou da gente. Foi porque a Polícia Militar, a Polícia Civil, a polícia cuidou da gente. Deu condição para que a gente saísse de casa todo dia. Era constrangedor sair de casa com escolta. Eventualmente, eu acho que era constrangedor até para eles. Porque como a gente não está sob ameaça só na hora que a gente quer, a gente também estava com escolta nos momentos de lazer. Que é uma baita hipocrisia, né? Vai ter escolta só quando está trabalhando? Então, quando está no aniversário do sobrinho, não está sob ameaça, não está sob risco? Então, era constrangedor, eu acho que para todo mundo. Eu lembro direitinho do meu aniversário em 2024, que eu fui jantar com a minha família, e a gente encerrou a noite na entrada, porque era muito ruim a gente estar ali naquele processo de ameaça. E foi a Polícia Militar que garantiu essa proteção para a gente. E depois foi a Polícia Civil que garantiu a investigação e depois, posteriormente, a condenação, junto ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, do homem que mais ameaçava a gente. Ele foi condenado, o deputado Dr. Jean, a 12 anos de cadeia, por cada ameaça que ele fazia com a gente. E eu não sei se o Cabo Vinícius, em algum momento, participou da escolta de alguma colega deputada, mas pode ter participado. E, independente disso, eu sei que ele garantiu a proteção de muitas mineiras e de muitas mineiras nos seus anos enquanto policial militar. E é por isso
que eu decidi subir aqui e falar sobre a partida dele. Falar sobre essa despedida que é dura para todo mundo que diz defender o serviço público e é dura também para todo mundo que diz defender a Polícia Militar e a Polícia Civil. Só que essa partida tem um pano de fundo. E é preciso falar sobre o desrespeito crônico que o governo Zema faz com os nossos servidores e como isso inclui de forma cruel os policiais que nem greve podem fazer. Eu queria lembrar a cada um e cada uma de vocês que, recentemente, o governo Zema contingenciou o valor que poderia ser utilizado para abastecer viatura. Limitou as viaturas da Polícia Civil a 4 abastecimentos. Limitou as viaturas da Polícia Civil a quilômetros para serem rodados, mesmo envolvidas em processos investigativos. E isso prejudica diretamente o combate à violência e às redes criminosas em Minas Gerais. Tanto é que a gente continua liderando vários índices, e eu posso trazer aqui o da violência contra a mulher. Em Minas Gerais, a gente continua vivendo índices tenebrosos e que aumentam ano após ano de violência contra as mulheres. E aí, gente, tem uma coisa muito perigosa. Toda corda tem que ser esticada. As coisas que a gente vê hoje acontecendo no país foram plantadas lá atrás. Hoje, a perspectiva é de privatização da Copasa. Abriu uma exceção, deputado Leleco. Tirou da Constituição a obrigação do referendo para que a gente possa vender a Copasa. Não, mas a CEMIG está protegida, não precisa preocupar. Amanhã vai ser retirada a CEMIG. E aí, ideias como a ideia... Escuta, gente. Ideias como a ideia que o governador Romeu Zema propôs em julho do ano passado, quando ele disse que ele achava que a Polícia Militar não precisava de concurso e sim de contrato temporário, param de ser tão absurdas assim. E assim, a gente caminha a passos largos para a milícia tomar o lugar da segurança pública no estado de Minas Gerais. É isso que vai acontecer. Porque servidor público tem uma característica que é impossível ser exigida de qualquer pessoa que trabalha sob contrato. E eu digo isso com muito respeito a quem trabalha sob contrato, porque eu já trabalhei sob contrato, tenho muito respeito, muito respeito. O servidor público tem uma coisa que chama CPF na reta. E é por isso que servidor público é coagido para assinar a licença de mineradora que não deveria ser assinada. É por isso que servidor público é coagido para liberar a vistoria que não deveria ser liberada. É por isso que servidor público é coagido para não fazer blitz onde deveria fazer, como a gente viu o prefeito de uma cidade da região metropolitana fazer há poucas semanas atrás. É por isso. É por isso. Porque o servidor público tem uma responsabilidade diferente sobre cada ato que ele faz, porque cada ato que ele faz em nome do Estado. E é por isso que algumas carreiras, como é a carreira da segurança pública, como são as carreiras do saneamento, da energia, da educação, tem que ser do meio ambiente, tem que ser carreiras mantidas sob o serviço público. Porque tudo que essas pessoas fazem, elas fazem em nome do Estado. Isso não é pouca coisa. Quando a gente fala de segurança pública, a gente está falando de gente que tem a autorização de usar a força em nome do Estado. De controlar o direito de ir e vir de alguém em nome do Estado. Isso não é pouca coisa. E é por isso que a gente tem que cuidar de cada trabalhador da segurança pública, do ponto de vista da sua segurança física, do ponto de vista da sua saúde mental, do ponto de vista das suas condições de trabalho. E é por isso que a gente tem que lamentar a partida de um policial quando ele se vai, como foi o Cabo Vinícius. E é isso que a gente pede. A gente pede ao governador Romeu Zema que pare de usar a segurança pública como bandeira para ganhar a eleição, enquanto destrata covardemente os nossos